Você já sentiu que está carregando um peso que não é seu? Já percebeu reações, medos ou até uma força descomunal que parece não ter vindo das suas próprias experiências de vida? Muitas mulheres chegam aos 40, 50 anos sentindo-se exaustas, tentando se encontrar. Mas a verdade é que elas estão perdidas porque tentam caminhar como se tivessem sido brotadas do nada, sem história. O grande problema do amadurecimento feminino moderno é a desconexão com as nossas raízes. Nós tentamos ser soberanas de um reino que não conhecemos. Hoje eu vou te mostrar que o seu amadurecimento não é um ato de isolamento, mas um resgate. Eu vou te responder como acessar a força daquelas que sobreviveram para que você pudesse finalmente viver. Se você se sente pequena diante da vida, é porque ainda não percebeu o tamanho do exército que está parado logo atrás de você. Bem-vinda a março. Este é o mês da nossa soberania e ela começa aqui, no solo. Muita gente passa a vida tentando cortar os laços com o passado para ser livre, mas na psicologia profunda, uma árvore sem raízes não é livre. Ela é apenas um tronco seco esperando o próximo vento para cair. Amadurecer, no sentido mais filosófico da palavra, é o ato de dar um passo à frente sem soltar a mão de quem veio antes. É entender que o sangue que corre nas suas veias já atravessou invernos muito mais rigorosos que este que você está vivendo agora. Neste vídeo, vamos mergulhar na força da linhagem. Vamos entender por que você repete padrões que nem são seus e como transformar essa herança pesada em uma fundação inabalável. Porque a soberania não nasce do vazio, ela nasce do reconhecimento. Quando você entende que é a ponta de uma flecha que foi lançada há séculos, a sua postura muda, a sua voz muda e o medo de falhar desaparece porque você percebe que não está tentando vencer sozinha. Mas para entender essa força, precisamos primeiro olhar para o que está escondido no nosso código mais profundo, o sangue. Mas o que exatamente esse sangue carrega? Será que estamos herdando apenas a cor dos olhos ou existe algo muito mais potente e perigoso escondido nas nossas células? Bem-vindo ao Jardineiro da Mente, eu sou a Kátia. A ciência moderna chama isso de epigenética, mas os antigos chamavam de destino. O que a psicologia profunda nos revela é que o nosso sangue não é apenas um fluido biológico, ele é um arquivo de memórias. Imagine que cada uma das mulheres que te antecedeu, sua mãe, suas duas avós, suas 4 bisavós, deixou uma marca, um código de sobrevivência gravado no seu DNA. Quando falamos de amadurecimento, precisamos falar do que esse sangue sobreviveu. Ele atravessou epidemias, fomes, guerras, migrações e, principalmente, silenciamentos. Por geração, a força feminina foi contida, guardada sob pressão, como o carvão que se transforma em diamante sob o peso da terra. E agora, toda essa pressão acumulada habita em você. Você já se perguntou de onde vem aquela sua coragem súbita de proteger quem você ama? Ou aquela intuição que te faz parar antes de um desastre? Isso é o sangue sobrevivente falando. O amadurecimento começa pelo reconhecimento de que você não é uma tábula rasa, uma página em branco. Você é um livro escrito a muitas mãos. O problema é que muitas vezes nós herdamos não apenas a força, mas também o trauma. Carregamos o medo daquelas que não puderam falar, a ansiedade daquelas que perderam tudo, a tristeza daquelas que não puderam amar quem escolheram. Amadurecer de verdade exige que você filtre esse sangue. É o processo de dizer: eu aceito a resiliência de vocês, mas eu libero a dor que não me pertence.
Se você sente uma angústia que parece não ter explicação na sua vida atual, olhe para trás. Talvez você esteja tentando chorar uma lágrima que era da sua bisavó. O resgate da linhagem não é sobre ficar presa ao passado, mas sobre honrar o esforço de quem manteve a chama da vida acesa para que ela chegasse até as suas mãos. Você é a guardiã de um fogo sagrado. Quando uma mulher amadurece e assume a sua soberania, ela dá a voz a todas as mulheres da sua árvore que foram obrigadas a calar. O seu sucesso, a sua saúde mental e a sua liberdade são um acerto de contas de uma linhagem inteira. Mas para que esse sangue seja poder e não fardo, você precisa entender como essa memória desperta no seu dia a dia. Mas como essas memórias silenciosas saem das nossas células e começam a ditar o nosso comportamento hoje? Como é que o despertar dessa memória celular pode ser a chave para você parar de repetir os erros da sua família? Há algo de fascinante e ao mesmo tempo aterrador na forma como a nossa biologia guarda segredos. A memória celular não é um conceito abstrato, é a forma como seu corpo reage antes mesmo da sua mente racional processar a informação. Já sentiu um nó na garganta sem motivo aparente ou uma inquietação nas pernas quando você está prestes a tomar uma decisão importante? Muitas vezes, isso é o despertar de uma memória que não começou em você. A psicologia transgeracional ensina que os traumas não resolvidos das nossas ancestrais tendem a repetir em nós mesmos como um eco, procurando uma resolução. É como se as células tivessem uma bússola interna que aponta para as feridas abertas da nossa árvore genealógica. Quando falamos de amadurecer em março, estamos falando de sintonizar essa rádio interna. Se a sua avó teve que esconder a sua inteligência para sobreviver num casamento opressor, é provável que você sinta um medo irracional de brilhar no seu trabalho hoje. Isso não é falta de competência, é a memória celular tentando proteger-te de um perigo que já não existe. O amadurecimento soberano acontece quando você deixa de ser refém desses impulsos automáticos e passa a ser a observadora deles. Você começa a perceber que o teu corpo é um mapa. Cada tensão, cada sintoma, cada intuição é uma mensagem de uma linhagem que quer ser vista, reconhecida e finalmente integrada. Você não é apenas o que você pensa, você é o que o teu corpo recorda. Despertar a memória celular é como acender a luz num sótão antigo da sua mente. Você vai encontrar objetos valiosos, como uma resiliência indestrutível, mas também vai encontrar poeira e fantasmas. A soberania feminina exige que você tenha a coragem de olhar para esses fantasmas e dizer: eu vejo vocês, eu respeito a vossa dor, mas eu já não preciso de carregar este medo para pertencer a esta família. Ao fazeres isso, libertas o teu sistema nervoso. Você dá às tuas células uma nova instrução, a de que o presente é seguro. Amadurecer é o processo de limpar o canal para que a força das suas ancestrais flua livremente, sem os bloqueios dos traumas passados. Mas para que esta limpeza seja definitiva, precisas de compreender a diferença crucial entre aquilo que foi dado e aquilo que você decide construir. Mas onde termina a influência delas e onde começa a sua? Como é que você pode honrar a tua história sem você ser engolida por ela? É aqui que precisamos entender a fronteira entre herança e destino. Nós chegamos a um ponto crucial na nossa caminhada, a distinção entre o que nos foi imposto e o que escolhemos ser. Filosoficamente, existe uma armadilha perigosa no conceito de ancestralidade. Muitas mulheres acreditam que, por virem de uma linhagem de dor, estão condenadas a sofrer. Elas confundem herança com destino.
A herança é o solo que você recebeu. Pode ser um solo árido, cheio de pedras ou marcado por secas profundas. Mas o destino? Bem, o destino é a semente que você escolhe plantar e a forma como você decide manejar essa terra. Amadurecer é o ato de olhar para o inventário da sua vida e dizer: isto me pertence, mas aquilo não. É um processo de curadoria da própria alma. A herança é passiva. Ela chega até você através do sangue, sem que você peça. São as crenças limitantes sobre o dinheiro, o medo de ser abandonada, a ideia de que a mulher nasceu para servir e silenciar. Mas o seu destino é um ato ativo de soberania. A grande lição que a maturidade nos traz é que não somos apenas o resultado do que fizeram conosco. Nós somos, acima de tudo, o que fazemos com o que fizeram de nós. Se você herdou a depressão de uma mãe ou o desamparo de uma avó, você recebeu uma carga pesada, sim. Mas o seu destino pode ser o de se tornar a mulher que buscou a cura, que quebrou o ciclo e que inaugurou uma nova forma de existir na sua família. Você é o ponto de mutação da sua árvore. Muitas vezes, por uma lealdade invisível e doentia, nós repetimos o destino das nossas ancestrais porque sentimos que, se formos felizes onde elas sofreram, estaremos de alguma forma traindo a memória delas. Isso é um equívoco da alma. A verdadeira forma de honrar quem veio antes não é repetindo o seu sacrifício, mas transformando o sacrifício delas em liberdade para você. Quando você floresce, você justifica cada lágrima que elas derramaram. O seu destino soberano é a maior homenagem que você pode prestar à sua herança. Você não está presa, você é a arquiteta. E essa arquitetura começa quando você entende que existe uma força maior, arquetípica, que sustenta essa nova construção. Mas de onde vem o suporte emocional para sustentar essa mudança de destino quando tudo ao redor parece puxar você para baixo? É aqui que invocamos uma força que vai além do nome da sua família, o arquétipo da mãe linhagem. Para sustentar a mudança de destino que discutimos, você precisa de um combustível que a sua mente racional não consegue fabricar sozinha. Na psicologia analítica de Jung, mergulhamos nos arquétipos, essas formas universais que habitam o inconsciente coletivo. E existe uma figura específica que quero que você conheça hoje: a mãe linhagem. Ela não é a sua mãe biológica, com as falhas e limitações humanas que ela possa ter tido. A mãe linhagem é a força primordial de todas as mulheres que, desde o início dos tempos, protegeram a vida. É a energia da fêmea que não desiste, da loba que cuida da matilha, da anciã que guarda o fogo. Quando você acessa esse arquétipo, você deixa de ser uma mulher isolada e passa a ser uma manifestação da própria vida. O grande problema é que muitas de nós fomos desmamadas dessa força simbólica. Fomos ensinadas a olhar para as nossas antepassadas apenas com julgamento ou pena. Minha avó era fraca, minha mãe era submissa. Mas quando você faz isso, você corta o fio de ouro que te liga ao arquétipo da sobrevivência. Amadurecer de forma soberana em março exige que você olhe para além da superfície das falhas humanas e enxergue a força arquetípica que permitiu que elas chegassem até aqui. A mãe linhagem é aquela que sussurra no seu ouvido quando você acha que não vai aguentar. Nós aguentamos coisas piores por você. Agora levante-se. É uma fonte de nutrição psíquica que nunca seca, mas você precisa aprender a beber dela. Invocar a mãe linhagem é um exercício de humildade e de poder. É reconhecer que você não inventou a roda da resiliência. Quando você está diante de um desafio gigante, como um divórcio, uma transição de carreira, ou uma doença, ou até a solidão, você pode fechar os olhos e evocar essa presença. Sinta o peso das mãos de milhares de mulheres nos seus ombros. Elas são o seu suporte invisível.
Essa conexão arquetípica retira de você o peso de ter que ser perfeita. Você é apenas o elo atual de uma corrente infinita. E essa corrente te dá uma permissão que você nunca se deu antes. A permissão de pertencer a algo grandioso, sem ter que se anular para isso. Mas como trazer essa força do mundo dos símbolos para a mesa da sua cozinha ou para a sua rotina de trabalho? Como é que você pode hoje realizar o seu próprio ritual de pertencimento e tomar posse dessa força? Conhecimento sem prática é apenas ruído mental. Para que a força da sua linhagem deixe de ser um conceito psicológico e passe a ser uma realidade na sua vida, você precisa de um ritual de pertencimento. Na nossa cultura moderna, perdemos os ritos de passagem, e é por isso que tantas mulheres se sentem soltas no mundo sem chão. O ritual não é sobre misticismo, é sobre dar um sinal claro para o seu inconsciente de que a ordem foi restabelecida. Amadurecer é tomar o seu lugar na fila da vida. Imagine por um momento que todas as mulheres que vieram antes de você estão posicionadas atrás do seu ombro esquerdo. Quando você não aceita a sua história, é como se você estivesse de costas para ela, tentando empurrar uma parede invisível. O ritual do pertencimento é o ato de se virar, olhar para elas e dizer sim. O pertencimento começa com a aceitação incondicional da sua origem. Muitas vezes nós tentamos ser melhores que nossas mães de um jeito arrogante, e isso nos enfraquece. O ritual aqui é simples, mas avassalador. Você vai olhar para a sua história com todas as dores e sombras e vai reconhecer que aquele foi o preço pago para que você estivesse aqui hoje. Você pode fazer isso plantando uma semente no seu jardim e dedicando-a à força que te trouxe até aqui. Enquanto você enterra a semente, você declara: eu pertenço a esta árvore. Eu recebo a vida que veio através de vocês, pelo preço que custou a vocês e pelo preço que custa a mim. E em honra a esse investimento, eu farei algo de bom com a minha vida. Esse gesto retira o conflito interno e coloca você no fluxo da força. Quando você se sente pertencendo à sua soberania, não é mais um grito de revolta, mas uma expressão de paz. Você para de lutar contra o seu passado e começa a usá-lo como adubo. O pertencimento te dá o direito de usar os talentos que eram da sua avó e que ela nunca pôde usar. Ele te dá a permissão de ser próspera onde houve escassez. O ritual é a chave que abre a porta da sua prisão emocional. A partir do momento em que você pertence, você não precisa mais pedir licença para existir. Você já foi autorizada pelo simples fato de ter nascido. Agora, com essa autorização no peito e as raízes firmes na terra, você está pronta para o convite mais importante da sua vida adulta. Mas o que o mundo espera de uma mulher que finalmente se sente apoiada por toda a sua linhagem? Qual é o peso e a glória de aceitar o convite para a verdadeira soberania? Depois de olharmos para o sangue, para a memória e para o solo, chega o momento da verdade, o convite. A soberania não é um título que alguém te dá, é uma posição que você assume. E o convite que a Vita te faz hoje, neste início de março, é para que você deixe de ser a filha eterna ou a vítima das circunstâncias e te tornes a rainha do seu próprio jardim. Mas cuidado, a soberania tem um preço, e esse preço chama-se responsabilidade radical. Ser soberana significa que você assumiu a autoria da sua história, sabendo que as suas mãos são as únicas que podem moldar o seu futuro. É o convite para saíres da sombra das suas ancestrais e passar a ser a luz que ilumina o caminho delas no tempo. Você foi a escolhida pela sua própria linhagem para ser aquela que faz a diferença.
Aceitar este convite significa parar de dar desculpas baseada no que te faltou na infância ou no que as mulheres da sua família não conseguiram realizar. A soberania exige que você olhe para o vazio que elas deixaram e fale: eu vou preencher este espaço com a minha presença. É um chamado para a coragem de ser feliz, de ser livre e, acima de tudo, a coragem de ser você mesma, sem máscaras. Quando você aceita este convite, algo muda na sua voz e na sua presença. Você deixa de pedir permissão para ocupar espaço. Você deixa de se desculpar por existir. Você torna-se a matriarca do agora, aquela que decide quais os valores que vão seguir em frente para as próximas gerações e quais os que morrem com você. Este convite é também um compromisso com a excelência da alma. Uma mulher soberana não desperdiça a sua vida em conflitos pequenos ou em autossabotagem. Ela sabe que cada minuto é um investimento feito por milhares de mulheres que não tiveram as oportunidades que ela tem hoje. Ser soberana é a maior forma de gratidão que você pode demonstrar. É falar ao universo: eu recebi o dom da vida e vou transformá-lo numa obra de arte. Este é o mês em que deixamos de rastejar para começar a caminhar com a dignidade de quem sabe de onde veio. O convite está na mesa. Você pode continuar a ser um eco do passado ou você pode escolher ser a voz do futuro. A escolha da soberania é o que separa a sobrevivência da plenitude. Mas como fechar este ciclo de hoje e garantir que esta força não se perca assim que o vídeo terminar? Como é que você pode, na prática, selar este compromisso com a sua linhagem e com o seu futuro? Chegamos ao fim deste nosso primeiro encontro de março, mas a jornada da sua soberania está apenas começando. Hoje, nós abrimos a terra e olhamos para as raízes. Entendemos que você é o resultado de um esforço milenar e que o seu amadurecimento é, na verdade, um resgate de poder. Mas eu não quero que você saia daqui apenas com o coração aquecido. Eu quero que você saia com uma direção. A espiritualidade e a psicologia só fazem sentido quando descem para as mãos e transformam a realidade. Por isso, para selar este compromisso que fizemos hoje com a sua linhagem, eu quero te propor um exercício prático, algo que você possa fazer ainda hoje na intimidade da sua casa ou do seu jardim. Escolha uma mulher da sua família que você sabe que teve uma vida difícil ou alguém cujo sangue você sente que pulsa mais forte em você. Pode ser uma avó que nunca aprendeu a ler, uma tia que não pode casar com quem amava ou a sua própria mãe. Pegue um copo d'água ou uma planta ou acenda uma vela e diga em voz alta: eu vejo você. Eu honro o que você viveu, mas a partir de hoje eu me dou a permissão de florescer onde você não pôde. Eu levo a sua força, mas deixo o seu peso. Esse ato de fala é um comando para o seu cérebro e para a sua alma. Ele interrompe o ciclo da repetição e inicia o ciclo da criação. Você está oficialmente assumindo o seu posto de rainha soberana da sua própria vida. Março será um mês denso. Vamos falar de instintos, de limites, de resistência e de amor. Mas nada disso teria sustentação se não tivéssemos começado por aqui, pelas raízes. Sinta o chão sob os seus pés agora. Ele é sólido porque milhões de mulheres o compactaram para você passar. Não caminhe como se estivesse pedindo desculpas. Caminhe como a herdeira de um império de resistência que você é. Eu sou a Kátia e é uma honra caminhar ao seu lado nesta construção. Se este vídeo tocou a sua alma, compartilhe com uma mulher que também precisa lembrar da força que carrega no sangue. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira aqui no nosso jardim para analisarmos uma citação que vai nos ajudar a entender como manter essa liberdade no dia a dia. Lembre-se, o seu amadurecimento é o maior presente que você pode dar ao mundo e àquelas que vieram antes de você. Até lá, cuide bem das suas raízes e prepare-se para florescer. Um beijo grande e até o próximo capítulo da nossa soberania.